em 31 de Fala, dezembro. Você fala, pessoal, meu Deus, fechamento você não de tem a menor mercado ideia. no dia E ainda bota o 18 número do depois da vírgula. 11. Ninguém sabe onde vai estar o dólar daqui a um mês. Se vai estar 5,50, se vai estar 6, se vai estar 5,30, se vai estar 6 e na pouco. verdade. Ninguém sabe. Hoje a gente estava Segurou relembrando aqui o na nosso média de 9. último episódio de 2023. O Stocastic título ainda tá era Os super Motivos comprado. que Levaram o Dólar Os para compradores 4,20. estão segurando forte nessa região. Saudades do que a gente não Se viveu. ele perde aquela, agora, né? Deus criou a taxa de câmbio para 155.769, humilhar os economistas, né? Tem isso. Greenspan fala isso. podemos chegar Bom, aqui deixa no eu perguntar só uma do Claro, Pedro. não, manda aí. 153 O mil melhor carro pontos. elétrico do momento. O mercado continua muito comprador. O volume de venda deu uma Provavelmente aumentada, está na média. é um carro, Mesmo provavelmente assim, é um estou carro sentindo da um mercado Huawei. forte ainda de Agora, compradores. O lá melhor no carro mercado nunca é o carro que americano. vende muito. Então, a Nasdaq cai Porque hoje o carro que vende muito, ele vende por um monte de razão. Estou praticamente 0 a 0. A Huawei na China, que tem Chegou uma no tecnologia suporte. gigantesca em Chegou celular, no mas verdadeiro suporte. vocês não Nasdaq. têm ideia. E aí, tem se carro da perder Huawei na China, os que você vai até a 27.900, porta do temos supermercado, caminho para você chegar desce nos do carro, 22 você aperta um botãozinho, O mercado ele americano vai, ainda ele continua procura um forte, lugar mesmo para com essa estacionar, queda ele forte. estaciona. E você está fazendo compra. Temos Quando você volta alta. com o teu carrinho, você aperta um Vamos ver botão que vai do segurar no lado, no teu suporte. celular, Porque ele liga, ele dá uma o que resinha, acontece? ele Olha vem o até você, S&P, ele a para mesma e coisa. abre o Chegou no porta-malas. suporte. Vender aqui é complicadíssimo. Queremos mais Mas compra, achar compra aqui não é por para tentar isso. voltar de novo às Primeiro, suas no mãos. Brasil, Então, ninguém tem renda para comprar mercado um carro americano, desse. por enquanto, não fazer E nada. esse Nem compra carro, e você nem imagina a venda. quantidade de informação que ele tem que A captar Alemanha, para poder fazer a mesma isso. coisa. Chegou no suporte, No mundo chegou na ocidental, média principal, que é 200. duvido que um carro desse possa rodar. E Vender aqui, olha o Você suporte entendeu? aqui. Ó. Entendi. Encostou aqui, Então, uma vez aqui, eu aqui. acho, Tá no por verdadeiro exemplo, suporte dele. sempre falando E o outro em também, tem carro nada a fazer. excelente, Decisivo. Vender aí você também pega já leve. foi à venda. Ninguém duvida a qualidade de um Achava uma Lexus. coisa para compra. No Venda Brasil, aqui vende menos de não 1.000 é Lexus legal por fazer mês uma e venda vende aqui 15 agora. mil BMW. O Japão, Porque você tem um vendo carro que hoje essa excelente, semana não é tudo queda suficiente para fazer forte ele e vender. nosso mercado não Você caiu. tem a grife, você tem outras Não coisas. realizou. Minha opinião, Então, tá no carro suporte elétrico, também. carro no Brasil, Não pode o perder brasileiro agora que compra o um Japão. carro chinês elétrico, Aqui. o carro não nasceu Perder ainda. aqui deve Essa é a minha vir que opinião. chegar nos 46 mil Agora, pontos. que eles são Por sensacionais, enquanto, eles nem são fazer sensacionais. nada. Esse carro Nem da compra Huawei que eu te e nem falei, venda. pelo amor de Deus, a Jaque está lançando o carro com a Huawei, A China, mas escuta, o carro custa o a preço de uma mesma Mercedes coisa, classe tá no seu S. suporte. Agora, você não tem ideia do que tem de Se tecnologia perder, no carro. o suporte vem Essas até é uma aqui no delas. seu 14.900, hein? Não tem condição da gente vender um Nós carro tem desse uma no Brasil. perninha É para carro chegar de aqui embaixo 800 mil aqui reais, ainda. R$1 milhão. Ninguém vai Por comprar um enquanto, carro também desse. fazer nada. E carro autônomo nos Se próximos fizer 10 alguma anos. coisa que Realidade é venda, ou ilusão? perder essa mínima de Eu 15 acho o mil seguinte, para tem chegar aqui 3 problemas em nos carro seus autônomo que é duro de resolver. 14.700. O primeiro, quando tem acidente, O quem é a ouro culpa? subiu. Oh! Você atropelou O uma ouro subiu, criança a Audi em vez 33 de um tem cachorro. subido hoje também. De quem é a culpa? Acompanha o Esse é o ouro. primeiro. O A segundo superação nessa problema de máxima carro aqui de autônomo amanhã é compra no ouro, chegar vai nas suas, aumentar o trânsito de uma pelo menos maneira testar aqui o gigantesca. 4.200. Porque, por E o exemplo, você Bitcoin? tem um carro autônomo, Bitcoin você mora no Brooklyn. deu uma alta O hoje. carro autônomo, para rodar como ele é 2,57. elétrico, ele custa $2 Está no por seu hora. suporte o Bitcoin. Para estacionar teu carro em Manhattan custa Chegou $30 aqui, ó. por hora. Você vai no Os dentista, seus você programa teu carro, ele 89 fica mil rodando no pontos. quarteirão até você Tá descer do segurando. dentista e ir embora. Vamos ver Porque se os você vai gastar compradores que $30 vão de segurar essa estacionamento. região, hein? Você imagina o trânsito. E todo mundo vai fazer Então isso. é hora de Isso daí todo mundo vai fazer. comprar um pouco de Bitcoin. Todo mundo. Que é uma moeda mais forte o que o terceiro real. é o problema Essa é de a national verdade. security. Carro autônomo Então vamos tem uma Ethereum. quantidade de informação Também deu uma subidinha, tá gigantesca. no seu suporte. Mas assim, você não tem ideia de um Uma país. subidinha de quase 3%. Farei nada na Para Ethereum não, tá? quem você deixa Nada. ter Solana. esse tipo de informação Poder. Também sobre a o teu, mesma coisa. exatamente, sobre o teu país. Então, Tesla Tá no nos seu Estados suporte. Unidos, Vamos ok. ver se agora começa Tesla o na mercado Europa, segurar not nessa so região da sure. Solana. Eu não sei faria se o nada. governo Link. alemão, o governo francês, que é o governo Também a mesma americano, coisa tem no todas essas suporte. informações sobre Vender tudo que eles não fazem. é. Porque o cara tem que As ser. O cripto cara sabe tudo. não estão na hora de vender cripto, tá? Tudo. Já foi. Então, tem Se alguns for fazer problemas alguma aí para coisa, resolver. olhar Eu para acho que agora, com o Trump, Vender aí, tô fora. lá, a Tesla nos XRP, Estados Unidos vai mesma ser mais coisa. fácil ele fazer algumas As exceções criptomoedas, eu tô e vamos olhando ver o mais que para acontece. comprar do que vender. Mas Nosso mercado está forte. quando tá? tem um acidente de quem é a Nosso culpa, Bovespa está isso forte. Olha o índice. não vejo Fez um solução para doji de isso. decisão Mas hoje. esse negócio de national security é Então, muito peguei importante. decisão. Porque você é Se governo romper francês, você deixa um Aqui Tesla esses 15, nos Estados Unidos, 158, entrar no teu 700, negócio e mapear testar todo o de teu novo aqui país, os metro por 660. metro. Se perder, Gente. deve testar os 55 mil
pontos. Tem mais uma para achar Vem aqui. acontecer Você já mercado viajou em amanhã, muitos que lugares você do vai mundo. abrir mercado lá Qual fora que também, é que possa o ajudar a país gente a subir de que, novo. se alguém quisesse uma dica Vamos ver nosso cultural, mercado? eu quero Petrobras. viajar para algum lugar do mundo? Butão. A Petro Butão, teve sua nossa, alta hoje, sensacional. 0,33. Tem muito país que eu vou, que eu Nosso falo aqui, eu não suporte. volto. O Maga fica um pouco lateral Butão. aqui e rompe Butão é 30, sensacional. 33, Não, mas 45. Butão, você volta. Pode testar Ou- os R$36. Butão, Então, Petro, pra Tailândia. mim, tá assim China com a pra cara de turismo. alta. O seu caixa tá É alto, que nem o se volume assim, tá vou entrando pra São bonito Paulo. no volume. Ah, tem uns Quem turistas que entrou aparecem aqui. comprando fazendo- foi a Não, sim, terra entendi. BTC Entendeu? Godware. China para bonito turista pra tem mais alto, algumas tá? coisas que são Sim, vai interessantes. ter alta assim. Depois no- a China não é Xangai, Petro. não é Beijing. A Vale de Segurança não é a dessa região, China, é a China que eu pra vou, mim, é eu o coloquei aqui, ó. interior. Não Uhum. pode perder. Não é. Essa É que nem se região falar de Estados Unidos é 64 Nova York. Estados Unidos não é Nova York. Reais. Ou Pra mim, Atlanta. tomar que não ela é. fique lateral pra Uhum. romper Estados aqui Unidos é o outra 67. Romper o É todo o 67, interiorzão. você vazia o etc, gráfico etc, e pra mim aquele chega jogo no vai- R$80. Então, você Então, segura na posição assim, de país vale por e- enquanto. é assim, Não quero sair da posição. mas aí né? eu sou suspeito. O Eu Itaú, adoro Paris. Nada a fazer por enquanto. Uau. Deixa eu testar aqui agora o seu suporte. Cara, eu vou 39, muito pra lá, 35. porque eu trabalho lá, né? Você pode ter mais alto. Meu Deus. Se não, o Itaú não Pra foi. mim, de longe, a cidade Itaúsa mais bonita do também mundo. não Ela vai foi. pra Praga, é uma Mas um pequena dois de Paris. decisão, Então vai pra Paris. Pra mim, deve vir testar aqui o Vai pra 11,60. isso, parece Paris. Vai pra Paris. Quem Vai sabe pra eu Buenos segurei e Aires, posso parece dar Paris. Vai pra entradinha. Paris. E Buenos Aires parece O Paris. Bradescão tá caindo aos pouquinhos. Boa. Podemos encerrar, Josu? Perdeu a Posso fazer média uma de última? 9 aqui. Lógico, cara. Você... Mas O tem carro tá na mais hora seguro do seu do mundo. suporte aqui, ó. Uau. Suporte mais relevante agora, Carro mais Oi. seguro do mundo. 18,82. Se ele vir aqui e segurar forte aqui, sim, nessa região, Provavelmente, quem sabe ele pode fazer reversão carro e premium voltar de alemão. novo e testar os R$20. Mercedes, BMW, Audi. Tô esperança que Volvo é vai mito? fazer isso e pode testar os Eu R$20. incluiria Volvo. É que Volvo, um pouco de coisa está mudando com o Volvo. Porque a Diri comprou a Temos Volvo também já a faz 10, 12 anos. VEG caindo e chegando Eu agora sou no mais suporte. para isso, eu Já sou mais tá um no premium, seu suporte. marca premium alemã. O que eu Volvo, quero ver a VEG fazendo agora. Mercedes, BMW, Testar o Audi. suporte e É duro segurar saber. essa região Também de tem outra coisa, 43 quando você vai muito rápido, reais. você tem um acidente a Testando 150 aqui, por hora, você morre. Você vai fazer um com qualquer prêmio carro. de comprador, olha o seu carro, já tá 1,50. Não sobra nada. Você conseguir virar o seu carro aqui, eu quero dar compra Então, aqui na Eu diria VEG. que o carro mais seguro do mundo Voltar de é novo não pra ter andar mais muito alto. rápido. O VEG, tô esperando pra ter Bom, então desse Bora jeito a os gente compradores encerra segurar esse esse jogo. super Quem episódio comprou? que inclusive PS, os culminou gringos com tão o meu comprando. caderninho. Então agora já segurar vai para o amanhã, Museu foi do, longo, hein? Sim, é Museu outro do papel Market que fui Makers interessado com para vários episódios aqui. Sérgio Rabi, Vamos ver se ela muito obrigado pela faz. presença. Obrigado. Que isso. Josu, valeu demais. Segura que Você que isso veio até o tocar, final, dá o valeu, joinha, pra fazer mais se inscreve no canal Minha VEG e vai ter também só se inscreva na 50 nossa newsletter. Não somos só podcast, Quero somos newsletter também. amanhã. Toda segunda, quarta e sexta, Nossa, bebê. um insight novo. E aqui Visibilidade. no YouTube ou no Spotify ou Vendas qualquer médias, plataforma bolado, de podcast, médias. você tem um episódio Pra novo mim, às deve terças testar e às quintas, às 18 horas. média de 200. Até o próximo Testando episódio aqui, e tchau. Assim, vazio o gráfico para ela. É um ativo que eu posso aumentar a operação dela. Seguimos por aqui para falar da COP30, dos principais Superando temas aqui, tem debatidos vazio na gráfico conferência desse pra ano de chegar aos R$40. 2025 e Ontem aqui entre não andou eles ainda. está a exploração de No mercado, petróleo um na ativo margem andou muito e equatorial. ela não andou. Sobre esse assunto Eu conversamos tô de com olho, Jean assim, Paul Camil, Prats, pra mim, ex-presidente ela da tem que testar Petrobras. esses Seja muito bem-vindo. Boa tarde. R$6. Testando aqui, rompendo. Boa Pode tarde, chegar Lene. lá. Boa tarde a todos que nos Suas assistem máximas, essa que eram tarde. R$9. Olha, desde Dobrar o dia papel. 20 de outubro a gente teve realmente o carimbo aí, o licenciamento Tá faltando por romper parte os do R$6. IBAMA para essa Rompendo, exploração sim, é ser compra, iniciada. A gente fala caminho. de um período de 5 meses. Tá lá, Em que pé poder estamos comprar. dessa discussão, Ele- desse início de trabalhos? Como é que o senhor avalia Ainda essa tá com cara de situação? compra, fez um doji hoje. Eu quero rompimento aqui dos seus R$16. Bom, operacionalmente, o que está acontecendo hoje lá nas águas profundas do Amapá, a 560 quilômetros da Foz do Amazonas, mas uma bacia com esse nome, é a perfuração do primeiro poço chamado Poço Pioneiro, que vai descobrir ou não petróleo. Então nós vamos ter, eventualmente, em breve, muito em breve, um resultado desse primeiro poço, que é o primeiro ponto de uma série de outros, não é nem uma reta, mas um conjunto de pontos que vão ter que ser para se definir quanto de reserva de fato de petróleo você teria ali. Então, o primeiro posto, o resultado pode ser seco, pode ser indícios de óleo, pode ser uma camada longa na vertical, que é chamada pay zone, né, que é a zona de pagamento, é quanto ele entrega de petróleo, mas provavelmente, não, certamente, nós teremos que fazer outras perfurações que já estão previstas no mesmo processo de licenciamento, pelo menos 3 ou 4 outros postos,
para definir a dimensão tridimensional de um reservatório de petróleo, que não se define apenas com um ponto e com uma reta. Mas é uma perfuração importante, porque é a primeira dessa região, e é uma região que a geologia indica como muito promissora. Esse é um ponto operacional que nós estamos enquanto estamos tendo a COP lá em Belém. Vejo que entrou no ranking até, né, dos poços mais profundos e mais promissores, como você acaba de falar, da Petrobras. Se não me engano, o quinto poço mais profundo que a gente tem, em termos realmente dos impactos em fomento à economia, nessas questões também de conversas ligadas à sustentabilidade, o que levantou muito lá atrás, antes desse licenciamento, divisão de opiniões. Como é que segue esse tipo de conversa e opiniões diversas, na sua opinião, Prats? Vender? Pode ter uma venda sim? Lene, de fato, essa é uma situação que aparentemente leva, com razão, a debates por conta da aparente incongruência, né? Você dizer, olha, vamos diminuir o uso dos fósseis, vamos diminuir o uso dos combustíveis fósseis em geral, vamos nos independentizar em relação ao petróleo, vamos, como sociedade, como mundo, diminuir a dependência dessa panaceia que foi até hoje para a economia mundial, o petróleo, e que é uma forma mais concentrada e mais eficiente de se gerar de fato até hoje, mas que produz emissões de gás de efeito estufa e de uma série de outras aqui na própria, ao longo da sua própria atividade também gera emissões e, portanto, impacto ambiental, e é um dos maiores causadores das mudanças climáticas. Então, parece ao passante, né, que é uma contradição. No entanto, quando você mergulha um pouco mais no processo, e como Brasil, e como país, você tem que fazer isso, né, e tem que ser um pouco, pensar de fato um pouco nacionalmente, você vê que o país recentemente entrou para esse seleto clube dos produtores de grande porte e até dos exportadores de petróleo. Exportação é um outro assunto que também pode ser deixado à parte aqui, se vale a pena exportar cada vez mais ou não, é uma outra discussão. Mas em relação a produzir para o seu próprio consumo, o que nós temos de concreto é que não as reservas, mas a produção brasileira entraria em declínio previsível, perfeitamente calculável, a partir dos campos que já estão em produção hoje, a partir de 2030, 33, 34. Então é como se você dissesse o seguinte, olha, nós entramos nesse clube, nós dependemos de petróleo ainda e reconhecemos toda a importância da mudança de matriz energética, da transição energética, onde inclusive somos como país líderes e precursores de uma série de coisas, biocombustíveis, energia renovável, uso hidráulico, tudo isso. Porém, o fato é que a sociedade mundial não fez totalmente o seu desgarramento da dependência. Portanto, o mundo e nós mesmos, brasileiros e brasileiras, continuaremos consumindo o petróleo. De maneira que a decisão estratégica do presidente Lula e de um governante responsável foi o seguinte, olha, então se eu produzo, se eu tenho esse recurso, e sem produzi-lo responsavelmente, melhor forma, menos carbonizada, forma o petróleo mais descarbonizado e mais cauteloso do poço em si, esse poço provavelmente está entre os 3 principais poços mais caros que a Petrobras já perfurou, não é só o mais profundo. É mais caro também devido a todo um aparato de proteção, de acudimento, de eventualidade ambiental que está lá colocado, e eu, como presidente da Petrobras, participei efetivamente, sei do que eu estou falando. É hoje o aparato mais numeroso, significativo e competente para acudir a um evento ambiental num poço só que a humanidade já produziu. Quer dizer, é um poço caríssimo e está sendo caro, mas é importante que a gente assegure reposição de reservas no Brasil para que a gente não entre numa situação de importação de petróleo de novo a partir de 34, 35. Então é uma decisão que faz parte de um conjunto de decisões. Nós temos que eletrificar a nossa economia, temos que aumentar a participação e não poluir a nossa matriz com mais hidrocarbonetos, mas conquistar ainda mais, nós já estamos numa posição privilegiada, mas ainda mais matriz limpa. Temos que nos acostumar a hibridizar nossos veículos cada vez mais com biocombustíveis e mais tarde com a eletrificação total da frota, mas nós vamos ainda produzir petróleo
porque se nós corrida pela transição energética é uma corrida de longo curso, é uma corrida racional, responsável, e não uma ruptura total que causaria muito trauma na economia de qualquer país. Tá bonito. Da sociedade, a Quest revela o seguinte: cai parcela de brasileiros contrários à exploração do petróleo na margem equatorial e sobe o número de favoráveis. Em outubro, 70% eram contrários, agora são 49%. Já os favoráveis eram 26%, subiu para 42%. A gente está quase no empate técnico dentro desse universo de pesquisa. Queria te ouvir, o que é que pode justificar favorável para essa exploração, visto tudo que você entende, já explicou aqui pra gente, porque é realmente relevante a gente ver como o S, né, o social do ESG, se a gente for interpretar assim, está então mudando o mindset, está olhando para isso como algo favorável realmente. Foi XP ideal. Lene, de fato, você tem razão, a pesquisa é um indicador importante no sentido de que ficou claro para a opinião pública, para o povo brasileiro, de que isso não é tão incongruente quanto pode parecer. E que talvez a gente tenha como um conjunto, todas as pessoas que falam isso, né, com alguma responsabilidade, tenham conseguido realmente provar o ponto. Dizer, olha, realmente não faz sentido a gente realmente decretar sozinho que não vai mais utilizar petróleo no Brasil, porque vai ser impossível para nós, ou provocaria uma crise, uma ruptura absoluta, ou você estaria simplesmente pregando o impossível. Então, dentro da realidade que nós temos, o que era importante num ano de COP, e o que é que eu acho que é lamentável que esteja acontecendo, é que parece que isso é um assunto interditado. E não estou falando só de governo, não, estou falando em geral. O assunto petróleo tem que ser um assunto da COP. Ele tem que estar na pauta, na agenda, porque ele faz parte do dia a dia da nossa economia. Gostemos as novas gerações, inclusive as nossas, ou não. Nós estamos lá dependendo desse petróleo. E o que fazer com ele? Com a gradualidade, com responsabilidade, para não provocar uma crise ainda maior, uma dependência ainda maior, ou até uma crise de petróleo aguda, é da responsabilidade das entidades, instituições e governos que estão participando da COP. Quando você não traz ou esconde esse assunto, você está perdendo a oportunidade, por exemplo, de discutir o que você me perguntou primeiro. Qual o efeito que esse projeto de desenvolver a Foz do Amazonas como bacia sedimentar produtora de petróleo pode, de fato, trazer de benéfico para a economia do Amapá, do Pará, da Amazônia em geral e do Brasil. Há alguma coisa positiva, pelo menos, já que à toa que Macaé, Mossoró, Santos, cidades e estados, Rio de Janeiro, São Paulo e outros, Espírito Santo, se beneficiam desses royalties, porque, teoricamente, a gente tem que absorver todo o efeito que a indústria do petróleo, muito imediatista, muito intensa, muito gigantesca, provoca nas suas economias. Você imagina chegar num lugar como Oiapoque hoje, com a indústria do petróleo, com a premência que ela tem. Você vai ter que ter, inclusive, hospitais, atendimentos, emergências, o próprio atendimento até para comida, para o básico do básico de operações de petróleo. Agora, isso pode ser algo que degrada o processo todo e a região, ou pode ser algo que construa com dinheiro público e privado. Agora, esse direcionamento tem que estar na pauta ambiental, sim. Ora, se você vai, como governo, decidir que vai explorar um pouco mais de petróleo nos estertores do que sabemos ser o fim da era do petróleo, mas ainda assim nos estertores dessa era, pelo menos você pegue boa parte dessas receitas governamentais e garanta efetivamente que elas vão trazer mais mecanismos, instrumentos e incentivos para que a gente dependa menos do petróleo. De novo, parece algo contraditório, mas é algo que compulsoriamente os países produtores têm que fazer. Não é à toa que Abu Dhabi, que o Catar, que a Arábia Saudita, que países que são esses totalmente dependentes do petróleo, fora isso é deserto puro, literalmente, têm feito isso. Eles têm hoje nas suas estatais e nos seus governos investimentos pesadíssimos em novas energias, em novas formas de energia. Tem se transformado e transformado suas sociedades em grandes sociedades de serviço, de bem-estar, de turismo, de até segunda residência, tudo isso. Não estou dizendo que ele vai transformar o Oiapoque no Catar, absolutamente. Ali é outra necessidade, é preservação, é economia da floresta em pé, é logística,
da floresta sem desmatamento, a exploração de recursos até minerais e naturais sem absolutamente tocar no que é intocável, que são as reservas, são as populações autóctones, indígenas e outras. Então, esse equilíbrio, todo mundo sabe que é muito complexo. E tudo que é muito complexo precisa de muito dinheiro. Quando não tem dinheiro, isso não vai acontecer. E aí a degradação é inevitável, sim. Então, o país, o Brasil, poderia estar se juntando hoje, aí na COP, com a Guiana, com o Suriname, com os países das empresas que exploram lá, que tem Estados Unidos, tem França, tem países aí que tem empresas do tamanho maior do que a Petrobras, para se comprometerem em dedicar recursos e projetos de preservação e desenvolvimento da economia circular, da floresta em pé, da indústria verde e da energia renovável. Esse era um compromisso bonito de se ver numa COP e que transformaria essa aparente contradição da margem equatorial só petrolífera numa margem equatorial que beneficia a floresta e, inclusive, incentiva energia renovável na própria margem equatorial, porque tem um potencial offshore, inclusive, para a exploração de energia eólica também para todos esses estados que estão voltados para o Equador. Sim, interessante você mencionar isso, porque financiamento climático é algo que precisa ser visto cada vez mais, né, fomentado. Inclusive, eu vou te perguntar, esse entendimento do possível encontro, conversa a respeito desse investimento conjunto com relação ao petróleo, ele se comunica de alguma maneira com a intenção do Fundo Floresta Tropical para sempre? Porque a gente sabe da intenção desse fundo, que é angariar recursos, já tem alguns aportes aí de alguns países como a própria França, Portugal, Indonésia, com relação a essa temática, né, das florestas. Com relação ao petróleo, algo, na sua opinião, pode acontecer nesse sentido de conversa, investimento, criação de fundo, esse mesmo fundo poder contemplar também essa área? Como é que a gente olha para isso, Jean? No fundo, hoje em dia, já tem iniciativas que já existiam até, onde, por exemplo, a Noruega, que é um grande exportador de petróleo, pelo menos está declinando, também está na mesma situação que nós, né? Um grande produtor offshore, que tem bacias maduras, que ainda está buscando repor reservas para manter o status produtor de petróleo, tem feito investimentos no fundo amazônico, por exemplo. Então, isso é histórico, já existe. Quão bonito seria colocar nesse novo fundo, TFFF, a Guiana participando com um compromisso futuro, não precisa ser um compromisso de agora pagar, eles estão começando a explorar essa nova área. Mas é um país que praticamente preservou, não porque quis necessariamente, mas porque não conseguiu por desenvolvimento econômico atrasado, mas preservou praticamente toda a floresta que tem. O Suriname é a mesma coisa, são países pequenos, mas são altamente preservados. Eles se comparam ao Amapá, inclusive, porque o Amapá, inclusive, historicamente, já foi a Guiana portuguesa. Né? Então, essas 4 Guianas, a Guiana Independente, o Suriname, que era a Guiana holandesa, a Guiana francesa, que é parte do território da França, portanto, arrasta a França, o presidente Macron, para esse jogo. E o nosso Amapá, que é a Guiana portuguesa, que é a mesma estrutura, né, toda ali, só eles ali, só os 4, fazendo um compromisso em relação ao TFFE, por exemplo, de aporte de receitas advindas da exploração de petróleo desses seus territórios em terra e mar, já seria super fantástico, né? Já seria um tremendo anúncio. Né? Isso teria que ser procurado, talvez anteriormente ou agora posteriormente, aproveitando a COP, já que não foi feito antes, fazer a partir de agora e dizer, olha, gente, não só para o Brasil, através do projeto de lei que o senador Randolph, na época, eu estando na Petrobras, sugerimos, e ele fez um projeto de lei, que é o número 13 de 2024 ou 23, que dedica boa parte dos royalties federais para a economia da floresta em pé. Além disso, aportes ao fundo ou fundos que venham a ser criados para não só a preservação de florestas, como para o bem-estar das populações originárias, da forma que elas querem, não das formas que a gente quiser impor, seriam importantes que adviessem da exploração inexorável, como eu disse, inevitável, mas cuidadosa e responsável dos recursos de petróleo. Ora, a gente tem uma sorte danada, porque tem países que precisam preservar, precisam, inclusive, reflorestar, precisam se reconstruir, países da África, da Ásia, que não têm a sorte de contar com um pouquinho mais de petróleo nessa última fase da era do petróleo. Nós temos isso. Então, por bem usarmos, já que temos, inclusive, nações que são responsáveis por grande parte
do efeito climático. A ExxonMobil, empresa americana grandiosamente presente na Guiana, a Total da França e o próprio território francês da Guiana também, e o Brasil com a Petrobras e a própria Suriname também, que também tem a Total por lá. Enfim, a gente tem um cabedal de condições com recursos que estão abanando aí na nossa frente, que antes que eles se corroam em festas de cidades, em politicagem, em tudo isso, tem que ser comprometidos hoje, mesmo antes de saber se tem petróleo na Foz do Amazonas, mas já sabendo que tem na Guiana e no Suriname, e em outros países novos que estão vindo produzir, nós temos que comprometer parte boa desses recursos com a transição energética sustentável, justa, inclusiva, né, e com o bem-estar dos povos dos lugares onde esses recursos vão ser explorados. Jean Paul Prats, muito obrigada pelas contribuições, um prazer falar contigo. Seguiremos acompanhando até o dia 21, tanta discussão com relação aí à COP e também essa questão da exploração do Foz do Amazônia. Muito obrigada, boa tarde, até a próxima. Randon. Boa tarde a todos. Cara de venda, tá? Essa mínima aqui é venda em Randon. O que está acontecendo com o Randon? Que é compra. Aqui é venda. Anota aí. A Randon. Anotei aqui para amanhã analisar esse gráfico para venda. A Ultrapar eu falei? Tá bonitinho, tá? Pode ter mais alta na cada resistência. Só que a bonita pode ser alta. Ambev rompeu os 4,16 e pode ter alta e pode chegar lá aos seus 6,50. Tá forte a Ambev. Tem cara de mais alta. Superação dessa máxima de hoje é compra em Ambev. 4,37 é compra. Tá bonita a Ambev. Pode ter mais alta Ambev, sim. Banrisul subiu. Banrisul é compra, tá? Superação nessa máxima é compra. Entrou volume forte. Banrisul pode chegar nas suas máximas de 17,60. Muito bonitinho o Banrisul. Nenhuma hora de dispensar e descer. Tá bonito. Para mim, sim, pode ser mais alto em Banrisul. Banrisul bonita. Tem Pets, nada. Temos Grupo Mateus. Machucou a menina. Viu? O Mateus agora tem um suporte aqui, os seus R$5 praticamente. Volume forte de venda. Quem está comprando só UBS e XP. Quem está saindo papel foi Santander. Santander está saindo de muito papel. Viu? Eu tô reparando ultimamente. Quero. Por enquanto nada a fazer. Qual que é do Pague Menos? Pague Seguro. Deixa eu ver Pague Seguro. Nada a fazer. Nossa. Eu vou achar de Pague Menos. Temos Bahia. Nada. Brau tem cara de venda. Só que está perto do seu suporte. Braskem sobe 1%. A Braskem acordando. Não faria nada. Cosan tem mais cara de venda. Cosan. Ether só 2%. Para mim tem que chegar lá aos seus R$5. Então não faria nada. Ether. Grendene. Nossa, eu tô machucando o Grendene também. Cara de venda também. Ele está perto aqui tá perto do seu suporte. Então vender aí é complicadíssimo vender aí. Rap Vida, mais 5% de queda. Isso, o mercado tá machucando Rap Vida. Vender aí. Tem mais venda, tá? Pode ser perder aí nos R$17 é venda em Rap Vida. Tem espaço para cair muito ainda, Rap Vida. Mater Dei tá acordando. 1% de alta hoje. Mega lateral. Só daria compra se superasse R$5. Por enquanto, nada a fazer. MRV, 2% de queda.
Fazer uma correção leve, bonita. Nada a fazer. Mitre também não. MYPK também não. Pine, fortíssima. Pine fechou ainda no 2G. Mas tá bonita ainda, tá? Mas isso por back que é mais interessante para a compra. Porto Belo. Porto Belo subiu, é incrível. Porto Belo sobe, é venda. Tá perto do suporte. Então tô fora. Não tem como vender agora. É um papel bom para venda. Temos São Carlos. São Carlos forte. Superar aqui os 23,50 é mais compra. Smart Fit. Nada a fazer. Atende. Olha, atende recuperando. Segurando. Atende superação dessa máxima é compra, tá? Vê se o mercado ajuda ela. Ela tá ali no decisãozinha bonitinha, tá? Gostei da Atende. Vou colocar aqui no meu radar. Atende 3. Pode ficar interessante também. O outro balanço foi a TC. Feia também, nada a fazer. Ativo sem volume. Temos também. Eu tinha colocado aqui, ó. Deixa eu ver rapidinho aqui, ó. Ferbase. Ferbase está na cara de venda, viu? Se perder essa mínima aqui, é venda. Em Ferbase. Deixa eu ver se eu acho aqui o ativo. Tinha colocado o ativo aqui para mim. Olha, que bonito. Que bonito. JHSF3 é compra. Tá bonito, tá? Esse aqui ficou interessante para amanhã. Outro papel que eu vou ficar de olho para próximas compras. Pague menos. Deixa eu ver, achar pague menos. Aqui achei. Achei pague menos. Pague menos. Pague menos tá muito forte. Muito forte. E tá naquela resistência agora no 5,18. O pena aqui tem um vazio gráfico. Pode dobrar o papel para R$10. Tá lindo. Lindo, lindo, lindo. É um papel que eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui no meu de olho. Espera aí que eu vou colocar ele aqui. Pague menos. Volume financeiro 11 milhões. É um ativo bom para operar. O pague menos assim, vou deixar aqui. Vou fechar no meu radar aqui, ó. Aqui em cima também. Bonito, tá? Agora, na cada resistência não dá para fazer. Qualquer pullback que se romper os 5,18, estou junto com ele. Então, é isso aí, pessoal. Então, hoje foi só pagar algumas coisas aqui. Tem alguns papel dando sinal de compra. Deixa eu tirar alguns aqui que não está dando um sinal de compra. Auri tá. A Auri está dando sinal de compra, sim. Alpa também tá. Vamos. Fibra foi embora, né? Já rompeu. Fibra, sim, superação dessa máxima é compra, tá? Tá forte o papel. Vou colocar fibra aqui em cima. Então, aqui. Deixa eu colocar Rondon para venda aqui. Nossa, que direito aqui é. Aqui, ó. Carinho de venda e Porto Seguro, carinho de venda. Então, para amanhã. Conga. Conga 3, compra. Tá bonito. Olha. Que pancada. Tende também. Foi interessante. Tende também interessante. E JHSF também para compra amanhã. Tá bonito, tá?
Vou colocar aqui em ordem. Eu possa ver e querer comprar. Tá bonito. Então é isso aí. Então, o vídeo ficar muito grande. Então, Congra, sim, compra. JHSF, compra. Tende, tá interessante para compra também. Auri, também, se o ouro subir, ela vai subir. Caixa Seguridade, também, compra. Grupo SBF, interessante também, não tá aquelas coisas todas, não. BMG, sim, inspiração é compra. Fibra, tá interessante. São Carlos, forte. Bife me interessa também, compra. Nel e Havaianas. Para vendas, Porto Seguro e Randon. Então é isso aí. Muito obrigado. Fica de olho e até mais para o fechamento de mercado Swing Trade. Abraço, embora.